Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o professor Daniel Escotar, especialista em solos e adubação. E hoje você vai aprender como fazer o cálculo de adubação formulada de forma simples, direta e muito eficaz. Então fica com a gente até o final desse vídeo. Antes, se você tem interesse em conhecer o CEPRAC, o principal curso de interpretação de análise de solo e recomendação de adubação, calagem e gessagem do Brasil, em uma plataforma 100% online, aqui embaixo tem um link com as informações do curso, tá ok? Então clica lá e dá uma conferida. Vamos lá! Você precisa fazer aí uma recomendação de adubação formulada. Como que eu faço isso? Eu quero utilizar um adubo formulado na minha propriedade. Como que eu faço esse cálculo? Bom, para a gente não enrolar muito, para você entender de forma prática como isso funciona, você precisa de duas informações iniciais, tá ok? Eu estou agora descontando a análise de solo, não estou levando em consideração a análise de solo, que é preciso, você tem que ter uma base de interpretação de análise de solo para poder você multiplicar com alguns fatores que são importantes. Mas descontando isso, a gente vai fazer o cálculo direto, tudo bem? Então vamos lá. O que eu preciso saber? A primeira coisa é a necessidade que a planta precisa por hectare. Quanto que aquela planta que você está colocando no solo, que você vai cultivar, ela precisa de nitrogênio, de fósforo e de potássio. Não estou levando em consideração os outros macro e micronutrientes, tudo bem? Nós estamos falando somente de nitrogênio, fósforo e potássio. Então, primeira coisa é saber quanto que aquela planta precisa. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você vai fazer o plantio de milho. O milho, aqui na nossa região, e aí é importante que você olhe o boletim técnico da sua região, ele tem uma necessidade de aproximadamente 20, 80, 40, se eu não estou enganado. Então vamos lá. O milho, vamos colocar aqui, 20, 80, 40. Ou seja, 20 kg de nitrogênio, 80 kg de fósforo e 40 kg de potássio. Isso por hectare. E agora, o que eu faço? Bom, outra coisa que eu preciso saber é quais adubos formulados que eu tenho disponível na minha região, próximo aí, dentro da minha cidade, ou próximo, que eu consiga trazer. Então eu preciso listar esses adubos. Não adianta eu querer fazer uma recomendação direta, e se naquele município, se aquele produtor não vai ter acesso àquele adubo. Então eu listo os adubos que tem disponível na região. Então eu listei alguns aqui, previamente, para que a gente possa ter uma noção. Isso aqui na minha cidade, isso aqui são os que são mais utilizados, são mais comuns. Então lá, 17, 17, 17, 10, 30, 20, 10, 10, 20, 4, 16, 8, 24, 8, 12, enfim, tem uma imensidão, né? Aqui a gente tem uma disponibilidade muito grande, mas você precisa saber na sua região quais adubos que tem disponível. É só dar uma ligadinha para a loja e pergunta, o que você tem disponível aí, né? Mais ou menos nessa proporção. Bom, então eu já sei a necessidade que a planta precisa, também sei os adubos que tem disponível. E agora? Agora a gente faz o cálculo. Existem diversas formas. A forma que eu vou fazer aqui é a forma mais direta que existe. Então, primeiro passo, eu vou pegar a necessidade da planta e vou dividir todos os números pelo menor número. Quem é o menor número aqui? O 20, certo? Então, eu divido tudo por 20. Para eu achar a proporção desses nutrientes. Então, vamos lá. 20 dividido por 20 vai ser igual a 1. Tá ok? 80 dividido por 20, se você pegar lá 80 dividido por 20, vai dar 4. E 40 dividido por 20 vai dar 2. Ou seja, o meu adubo que eu tenho que utilizar para suprir a necessidade que o milho precisa, tem que ser uma proporção de 1 para 4 para 2. 1 de nitrogênio, 4 de fósforo e 2 de potássio. Essa que é a proporção que eu preciso. Então eu tenho que achar, nesses adubos formulados, qual que tem a mesma proporção. Então, se eu fizer isso daqui, lógico que você vai ter que, só de olhar, você já consegue mais ou menos entender qual que, ó, 17, 17, 17, não tem como, né? Ele está 1 para 1 para 1. Ou seja, eu vou ter que pegar esses adubos formulados e também dividir pelo menor número. Por exemplo, se eu pegar o 17, 17, 17 e dividir pelo menor número, tudo é 17, então tem que ser por 17 mesmo. Então, 17 dividido por 17, 1, 1, 1. Então, a proporção desse adubo aqui é 1 para 1 para 1. Então, ele não serve. E eu vou olhar os outros. Como eu já fiz esse cálculo antes, então eu já sei que o adubo formulado que tem a mesma proporção é esse aqui, ó. 4, 16, 8. Porque se eu dividir 4 dividido por 4, 1.
16 dividido por 4, 4. 8 dividido por 4, 2. Então quer dizer que esse formulado tem a mesma proporção que a necessidade da minha planta. Então eu sei que é esse adubo que eu tenho que utilizar. Então eu já escolhi o adubo. Agora vai para a parte mais prática. Como então que eu faço o cálculo para recomendar quantos quilogramas ou toneladas desse adubo 4,16,8, desse formulado, que eu vou ter que utilizar por hectare? É muito simples. Então você pega o valor total da sua cultura, que nesse caso é 20, 80, 40, e escolhe um desses três para poder fazer aí a sua divisão. Então, se você escolheu o 4, tem que ser o 20 dividido por 4. Se você escolheu o 16, então tem que ser 80 dividido por 16. Se você escolheu o 8, então tem que ser 40 dividido por 8. Então, se você fizer todos esses cálculos, o resultado vai ser o mesmo. E no final a gente multiplica por 100. Vamos entender como funciona. Então, se eu pegar 20 dividir por 4, vai dar 5, né? 5. No final eu pego esse resultado e multiplico por 100. Vezes 100. Ou seja, 500. Quer dizer, então, que por hectare eu vou utilizar 500 quilogramas desse adubo 4,16,8 para suprir a necessidade do milho, que é de 20, 80, 40. Entendeu? Aí se eu fizer com fósforo, vai dar a mesma coisa? Vai. Porque ó, 80 dividido por 16 vai dar 5. Tá? Faz aí na calculadora. 80 dividido por 16, 5. Vezes 100, 500. 40 dividido por 8, 5. Vezes 100, 500. Então não importa com qual que você fizer, o resultado vai ser o mesmo. Então 500 vezes, que é 500 quilogramas, ok? Deixa eu apagar aqui, ficou 500 quilogramas por hectare de 4,16,8. Então, eu já fiz o meu cálculo de adubação de forma bem simples e de forma bem direta. Eu já sei que para suprir a necessidade do milho, que é de 20, 80, 40, é só eu colocar 500 quilogramas por hectare de 4,16,8. Tudo bem? Então é assim que se faz o cálculo de adubação formulada. Tem outras formas? Tem. Tem outras formas, por exemplo, com, se você não achar o que tem a mesma proporção, isso a gente vai falando nos demais vídeos, tá ok? Então espero que você tenha entendido. E faça aí novamente, refaça. Se você quiser pegar alguns exemplos e tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo que a gente vai estar te ajudando. Tudo bem? Então, até a próxima!